Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Neste vídeo vamos falar sobre o pH. Porquê é que eu trouxe este tema? Isto é uma questão que me tem perguntado bastante e por acaso achei mesmo curioso falar sobre isso neste vídeo. Qual é o pH ideal que nós devemos ter no nosso corpo? Muitas das vezes a minha resposta é a qual órgão é que está-se a referir. Isto porquê? Porque o pH varia muito na zona do nosso corpo, ou seja, o nosso estômago tem um pH ácido, o intestino tem um pH ligeiramente ácido, o duodeno alcalino, o pH do sangue um bocadinho alcalino, a vesícula um bocadinho alcalino, ou seja, depende muito da zona que nós estamos a falar e muitas vezes se testa aqui no consultório o pH de diferentes zonas e as pessoas conseguem compreender realmente que o pH não se pode generalizar assim tanto. Portanto, quando nós falamos em alcalinizar o corpo porque é mais saudável, nós temos que pensar que muitas das vezes, para termos também mais saúde, não é necessário só alcalinizarmos o corpo, é necessário corrigirmos o pH, não só alcalinizar. Podemos, por exemplo, ter necessidade em acidificar o corpo e não só alcalinizar. Portanto, isto é uma coisa que tem que ser personalizada e tem que ser muito adaptada a cada pessoa. Quando nós pensamos em pH, vamos supor, temos um pH num intervalo de 1 a 13, em que o 7 é neutro, tudo aquilo que seja acima é alcalino, abaixo é ácido. Quando nós falamos em pH, nós usamos como ponto de referência tipicamente o sangue. Quando as pessoas falam em pH, normalmente falam em sangue. O sangue tem um pH ligeiramente mais alcalino, 7.35, 7.45, é um intervalo mesmo muito pequeno. Portanto, o nosso corpo tem que fazer um esforço grande em controlar o pH para mantê-lo dentro daqueles padrões. Agora, de que forma é que, vamos supor, é que o consumo de açúcares e o stress podem criar alterações no nosso pH. Isto é curioso porquê? Porque são duas situações muito comuns que encontramos no dia-a-dia. Se a pessoa consumir açúcares ou se tiver resistência à insulina, se tiver compulsão por doces, situações dessas, aquela pessoa vai tendencialmente acidificar, ou seja, vai baixar o pH ligeiramente. Porquê? Porque desenvolve uma condição que chama-se acidose láctica, em que isto funciona quase como um carburador de um carro, em que nós temos combustível e oxigênio. E o que é que normalmente acontece? No corpo temos o combustível, a glucose, no fundo, e temos o oxigênio. E na realidade o que está a acontecer é, não está a haver oxidação suficiente daquela glucose e está-se a acumular no corpo. E isso faz com que desenvolva esta acidose láctica e que baixe o pH. É como, por exemplo, um diabético pode desenvolver uma cetoacidose diabética, o tipo 1, principalmente porque não está a haver um controle no açúcar e o pH está a acidificar. Agora, o que é que normalmente acontece nessas situações quando temos o corpo com mais acidose, neste caso metabólica? A pessoa vai tendencialmente sentir um cansaço muito acentuado, mais irritabilidade, mais nervosismo. Por vezes também temos as pernas assim inquietas, um síndrome de pernas inquietas durante a noite, dor de cabeça. Portanto, nós conseguimos ter aqui, ou seja, alguns dos sintomas, por exemplo, imaginemos, podemos ter mais dor de cabeça, o pulso pode aumentar, ou seja, neste caso a frequência de pulso. Se a pessoa consome álcool, se consome metformina, toma metformina porque é diabética, ou se tiver, por exemplo, uma baixa de vitamina B1, e só uma nota à parte, o diabético que consome metformina, tipicamente vai ter um déficit de vitamina B1, ou seja, tudo acaba por aumentar a probabilidade de nós termos mais que um estado de acidose. E quando nós falamos nesta questão do excesso de açúcar e falta de oxidação, muitas das vezes, fora do excesso de açúcar que está a ocorrer, o complexo B e o magnésio atuam como os cofatores necessários para acelerar a reação, acelerar a oxidação. Portanto, quando nós temos um estado de acidose, faz sentido juntarmos magnésio e o complexo B, principalmente neste caso o que é a vitamina B1, e termos, ou seja, em conta se a pessoa consome metformina, álcool ou se tem alguma alteração hepática. Portanto, tudo isto pode interferir. Quando nós pensamos em stress, o stress já é diferente. O stress alcaliniza o corpo, ao contrário do que as pessoas pensam. Porquê? Quando o cortisol aumenta, quando estamos em estado de stress, o que é que vai acontecer numa situação dessas?
vamos perder íon de hidrogênio. Quando nós falamos em íon hidrogênio, e as pessoas que sabem alguma química percebem isto, o íon hidrogênio é ácido. E quando o cortisol aumenta, perdemos este hidrogênio pela urina. E quando perdemos este ácido pela urina, o nosso corpo tende a querer alcalinizar. E quando normalmente o nosso corpo alcaliniza, perdendo hidrogênio, há outras coisas que também perdemos por causa do stress, o cálcio, o potássio. Por isso é que o nosso corpo tende a querer alcalinizar, porque está a perder no fundo o ácido e algumas substâncias que são alcalinizantes. E aí sim, podemos ter sintomas, alguns podem se identificar. Por exemplo, um quadro de fibromialgia é um quadro alcalino, não é um quadro de acidose. A acidose é mais fraqueza muscular, a alcalose é mais dor neuromuscular, ou por exemplo, podemos ter queimbras, podemos ter insónias, a pessoa pode tremer, por vezes a pessoa pode sentir mais confusão mental, porquê? Como está a aumentar o estado alcalino, há mais retenção de amónio a nível cerebral, isso pode criar ali uma sensação de confusão, ou por exemplo, podemos ter aqui uma situação em que temos adormecimento das extremidades, portanto, ou por exemplo, determinadas contrações musculares, por exemplo, aquela sensação que parece que a pálpebra está sempre tic. Isso normalmente é uma alcalose. Por isso é que, por exemplo, numa situação dessas, o que é que nós devemos fazer? Acidificar o corpo. Como é que nós acidificamos o corpo? Primeiro temos que repor o cálcio e o potássio, que está onde? Tipicamente que é nos vegetais. Portanto, nós como é que também acidificamos o corpo? Como é que retemos algum ácido? Por exemplo, o vinagre de cidra biológico. Por isso é que muitas das vezes eu recomendo para esse pulsar o vinagre de cidra biológico e sai lindamente, ou seja, essa questão da contração, porque no fundo nós estamos a acidificar o corpo. Portanto, como nós conseguimos perceber, é mesmo uma situação em que nós temos que ver qual é o pH que nós estamos a falar. E é desta forma que o açúcar, por exemplo, ou o stress, mexem com o pH do nosso corpo. Eu vou colocar no rodapé em baixo os sintomas de acidose e de alcalose. E o que é que nós devemos fazer para conseguir contrapor isso? Espero que tenham gostado do vídeo e vejo-vos numa próxima. Não se esqueçam de colocar um gosto no vídeo e de subscrever ao canal para mais vídeos.